Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. O que estava armado no céu, irmãos? Um que mesmo? Um trono. E no trono o que tinha? Alguém assentado. Quem estava sentado no trono? Quem é esse alguém? Você tem certeza? É Deus, irmãos. Mas não fala o nome. Fala que é alguém. Por quê? Por que não fala o nome? Ó, ele está estudando, hein? Aleluia. Prestando atenção. Parabéns. Vou distribuir doces. Então, tinha alguém assentado. 3. E esse que se acha sentado no trono é semelhante a quem? No aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas as cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos, irmãos? Deus tem 7 Espíritos? Não, tem 7 Espíritos. Quantos Espíritos o nosso Deus tem? Mas aqui em Apocalipse está falando que são 7. Por que será? Por que são 7 se tem só um? 6. Adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a quê, irmãos? O segundo ser vivente é semelhante a quê? Novilho. O terceiro tem o rosto como de... E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Vamos ler o versículo 10 juntos, 1, 2, 3 e... Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e... diante do trono. E vão fazer o que? Versículo 11: digno Senhor Deus e nosso de receber a honra e o poder. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha só. Bom, eu já compartilhei com você sobre os elementos que há diante do trono de Deus. E aqui no texto de Apocalipse você encontra vários. Primeira coisa que eu falei com os irmãos foi sobre o aspecto do nosso Deus. João mesmo não ousou defini-lo por uma palavra. Ele definiu Deus como um ser parecido com pedra de jaspe e de sardônio. João também diz que no trono há um arco-íris, que é um dos elementos que rodeia o trono de Deus. Mostrei para você que arco-íris na Bíblia representa a salvação.
pelo simples fato de estar no livro de Gênesis, a primeira menção de Apocalipse, e nessa primeira menção do arco-íris, né? E nessa primeira menção do arco-íris que está em Apocalipse, que também está em Gênesis, no livro de Gênesis aponta para a salvação. Foi logo depois da saída de Noé da arca. Noé saiu da arca por causa de um dilúvio, e o dilúvio veio para destruir toda a terra, mas quem estava na arca recebeu o que, irmãos? Salvação. E Deus então colocou uma aliança no céu, e a aliança que Deus colocou no céu, que mostra para Noé a salvação e também a sua fidelidade daqui por diante, foi qual? O arco-íris. E esse mesmo arco-íris que está em Gênesis também aparece aqui em Apocalipse, só que agora não está só no céu, está também diante do trono de Deus. Por quê? Deus fez uma aliança com o homem e colocou um memorial no seu trono, justamente para lembrar da sua aliança. Amém ou não? Qual a aliança que Deus tem com nós? Salvação. O arco-íris aponta para isso. O que mais? Também diz para os irmãos que há no trono fogo. O trono de Deus também é fogo. Daniel mesmo fala, Daniel capítulo 7, que o trono de Deus é fogo e ele tem rodas de fogo. Então há fogo diante do trono de Deus. Mostrei para você que o Senhor também é fogo, e que o Senhor também faz dos seus ministros labaredas de fogo. Tudo diante do trono de Deus é fogo. Mas também do trono de Deus tem um mar. O trono de Deus está debaixo de um mar de vidro. Mar de vidro porque é transparente, está debaixo de justiça e verdade. O Senhor não trabalha com mentira, com dissimulação. Tudo com Deus é claro, é verdadeiro, amém? Falei também para os irmãos que nesse mar, em Apocalipse fala que é um mar que flui, mas que também tem fogo. E nós vemos duas coisas sobre esse mar de fogo, ou lago de fogo. Nós vemos isso também lá em Apocalipse capítulo 20, 19, 15, que fala sobre o lago de fogo, e tudo vai ser lançado no lago de fogo. Por que, pastor, fogo? Tudo, olha, não sei se você consegue perceber, mas tudo é fogo, filho. Deus é fogo, o mar de vidro é fogo, o trono é fogo, os seus ministros são labaredas de fogo, tudo é fogo. O problema não é o fogo, o problema é quem está chegando diante do trono, quem está chegando diante de Deus, quem está se achegando diante do fogo. Dei até o exemplo para os irmãos. Podemos colocar duas matérias no sol: o barro e a manteiga. Diante do sol, o barro faz o quê? Endurece. Mas e a manteiga? A diferença está no sol? O sol é o mesmo. A diferença está na matéria. Por isso, o problema não é o Deus. O problema é quem você é. Se você foi transformado em fogo, diante de Deus você não queima. Pelo contrário, fogo com fogo só aumenta. Mas se você ainda não foi transformado em fogo, você está em maus lençóis. É por isso que para uns Deus vai ser o fogo eterno do juízo, para outros Deus vai ser o fogo eterno da graça. Não depende de Deus, depende de você. Por isso que nós estamos aqui hoje pregando o Evangelho. Por isso que eu orei com os irmãos aqui antes da pregação, porque essa cidade precisa sim de salvação. Porque não vai ter jeito, filho, todos vão chegar diante de Deus. Se você foi transformado, você vai ser fogo como Ele, então você não vai queimar. Mas se não foi, infelizmente vão queimar. E Deus é eterno, vão queimar eternamente. Tudo depende de qual matéria você é. Pergunta para o seu irmão aí, pergunta para ele, olha dentro da biloca preta do olho, que ele chama de olho, que ele tem no rosto, que chama de olho. Olha para ele, pergunta, meu irmão, você já foi transformado? Sua natureza? Tem que responder, responde. Já virou fogo, você é fogo, tem a natureza de Deus? Se é, parabéns. Se não, tem oportunidade ainda. Por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui porque você ainda tem oportunidade de ser mudado. Amém ou não? Falei dos elementos que tem diante do trono. Só que agora estou entrando na parte B do capítulo. Falei da parte A.
Agora nós vamos entrar na parte B. Já aviso que não vou terminar tudo, porque é muita coisa. Porque a parte B agora, a mensagem que eu vou trazer para os irmãos, não é mais sobre os elementos. Agora é sobre os seres que vivem diante do trono. Fala comigo, fala, os seres que vivem diante do trono. São 3: os anjos, os seres viventes e os 24 anciões. Hoje não vai dar tempo de terminar. Eu vou falar dos anjos e vou começar a falar, se der tempo, dos seres viventes. E domingo que vem eu vou terminar a mensagem, continuando falando sobre os seres viventes. Porque os seres viventes que estão aqui diante do trono, ele tem 2 características que aponta aqui a palavra de Deus. Uma característica eu vou falar para você hoje. Eles têm olhos, e nós vamos falar sobre os olhos. Mas há uma outra característica que eles têm, que não vai dar para a gente falar hoje, mas eu falo domingo que vem. Que eles são semelhantes ao leão, ao novilho, ao homem e à águia. E nós precisamos saber o que é isso. Mas é só no domingo que vem que eu falo sobre isso. E se eu fosse você, não perderia. Já teve alguém na célula que me perguntou: pastor, o que é isso aqui que está falando? Leão, novilho, águia? Então, semana que vem eu falo. Hoje eu quero falar sobre os anjos. Os anjos são seres que vivem diante do trono. Mas você vai perceber, filho, que aqui no livro de Apocalipse, o trono de Deus e quem está no trono de Deus não pode ser descrevido. Não há uma palavra, como eu mostrei para você, que possa descrever Deus. Deus, ele não pode ser descrito por palavras humanas. Homem nenhum pode, de uma maneira tão simples, de uma maneira assim, tão genérica, definir quem é o Senhor. Não há palavras naturais que possa, de uma maneira simples, definir aquele que está assentado no trono. Olha, o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Eu sei que tem muita gente que não acredita, e tem muitos por aí que tentam se enganar, e até mesmo enganar a outros, que Deus não existe, e se chamam de ateu, se titula como ateu, tentando provar que não há existência de Deus, que nós somos os donos do nosso próprio nariz, que tem algo cósmico que aconteceu, e que é irrelevante essa história de Deus. Mas é uma grande mentira, é mais uma confusão que o diabo tenta colocar na mente das pessoas. Outros até acreditam que Deus existe, mas não o consideram como deveria, não leva Deus a sério como deveria. Muitos até sabem que Deus existe, mas preferem viver a vida ignorando a sua existência, ignorando a sua presença, e pensando que vai viver eternamente. Deixa eu te falar algo, filho, sua vida dura pouco. Aqui na terra nós temos pouco tempo de vida, e esse pouco tempo de vida que nós temos aqui deveria ser bem gasto, deveria ser muito bem gasto. Espero que você esteja entendendo. O que eu vou ministrar hoje não é para aqueles que não vieram. Faltou muita gente hoje. Acho que os irmãos ontem ficaram cansados do reencontro. Falta pique, hein? Mandei uma mensagem para o Messias, falei: cadê o Messias? O pessoal, o Messias já mandou aqui o texto. Falei: pelo amor de Deus, os irmãos estão sem pique, só foi um dia. Misericórdia, eu vim cedo arrumar o prédio um contra os irmãos ainda. Arrancamos esse pau do lugar, varremos tudo, apertamos todos os parafusos. Você viu que deu uma melhoradinha? Trocamos as placas para ver se dá uma, né? E estou aqui de pé. Olha que eu fiquei ontem em pé o tempo inteiro. Que Deus conserve a minha saúde. Você tem que orar por mim, irmão. Aleluia, obrigado, Messias. Os outros não. Misericórdia, ó Senhor, abençoe os irmãos para que eles possam orar por mim. Mas, irmãos, a mensagem de hoje é para você. Você veio porque Deus quer falar com você.
Você não pode pegar algo que Deus quer falar com você e querer transferir para outros. Deus não quer falar com outro, Deus quer falar com você. Amém ou não? Com seu irmão, Deus quer falar com você, meu irmão. Fala, abre os seus ouvidos, abre o seu coração. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus eterno. E eu vou te falar algo. Ele é eterno, não tem início de dias e nem de fim. E eu vou te falar mais. O nosso Deus está muito além daquilo que você possa imaginar. Ele está muito além das suas explicações. Todo homem e toda mulher que tem uma experiência com Deus é um fato. Ele não consegue explicar como. Ele não consegue explicar, não consegue definir como que é a presença, como que é sentir o poder de Deus. Porque não há como definir Deus. Só tem uma maneira de você conhecer ou descobrir quem é Deus. Sabe como? Experimentando. Se você não experimentar de Deus, você nunca vai descobrir quem é Ele. Porque não dá para eu te contar. Por isso que todo domingo eu venho aqui e tento de uma maneira ou de outra traduzir Deus para você, mas não dá, não tem palavras que possam traduzir. Eu estou aqui só como um enviado de Deus tentando traduzir, mas não dá. Você tem que experimentar. Precisa experimentar. Por isso também que nós estamos realizando o nosso encontro. Aqui em Apocalipse nós encontramos 3 categorias de seres que habitam diante do trono de Deus, que são os anjos, são os seres viventes e são os 24 anciões. Nós precisamos estudar isso. Por que precisamos? Olha, irmãos, eu vou te fazer uma pergunta, pensa comigo. Por que você acha que nós precisamos estudar essas 3 personagens que se encontram diante do trono de Deus? Pensa comigo, por que você acha que é importante? Por que você acha assim que isso está aqui na palavra de Deus? Primeira opção, para rasgar e jogar fora. Sim ou não? Não. Segunda opção, para você ignorar, não ler. Terceira opção, para você ler e não entender nada. É isso? Quarta opção, para que você saiba como deve ser a vida daqueles que querem viver diante do trono. Sim? Concorda comigo? Então é para você. Se você é alguém que quer viver uma vida diante do trono de Deus, você tem que saber as características desses 3 seres. Você tem que saber como eles vivem também diante do trono de Deus. Se você quer ter uma vida assim. Vida diante do trono de Deus é vida para homem e mulher de Deus. É vida para homens e mulheres que querem, que já perceberam que não tem outra coisa para fazer, que só há um meio, só tem um caminho, só há uma opção, só tem uma vida, e ela só pode ser com quem, irmãos? Com Deus, com o Senhor Jesus. Você está conseguindo entender? Sim ou não? Espero que esteja. Primeiro, os anjos. Primeiro ser que há diante do trono são os anjos. E eu vou te falar, está aqui seres peculiares. Presta atenção. Você já ouviu aquela ideia ou aquela conversa de muita gente que quer ver o anjo? Já ouviu aquela música? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo em cima. Quem já foi católico aqui? Padre Marcelo. Já ouviu? Aí eles falam: olha o anjo aí, irmão. E oram para ver o anjo. Você já orou para ver o anjo? Não. Eu quero ver o anjo com a espada desembanhada. Já ouviu? Nem orava antes, né, Kevin? Quanto mais. Tem muita gente que já orou para ver o anjo. E muita gente que é doido para ver o anjo. Tá certo. Anjos são figuras até misteriosas que tem na palavra de Deus. Mas você não deveria gastar seu tempo ou sua vida orando para ver anjo. Você deveria gastar seu tempo orando para ver o Senhor, para ver Jesus. Ele é o centro das atenções. Tem muita gente que pega os anjos e coloca os anjos como o centro das atenções. Não é, filho. O centro das atenções chama-se Jesus Cristo.
o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, amém? Ele é o centro. Se você quiser ver alguma coisa, olhe para ver Jesus. Se há um interesse, um desejo profundo no seu coração, que esse interesse e esse desejo seja por causa do Senhor Jesus, não para ver anjo. Mas os anjos existem, e os anjos existem para servir você. Deus designou os anjos para nos servir. Mas tem muita gente que pensa que os anjos é uma figura assim muito distante de nós, é uma figura assim muito elevada a nós, que é uma compreensão também errada. Na palavra de Deus, os anjos se parecem muito com os homens. Tinha uma pessoa, que é um irmão, que servia muito a Deus, muito envolvido, um coração muito apaixonado. E numa viagem missionária, ele acabou infelizmente capotando o carro. Ele capotou o carro estragou bastante, mas ainda quando estava estirado no asfalto, alguém apareceu do nada, ele contando o seu testemunho, que era um negão de quase 2 metros de altura, alto pra caramba. Vendo ele ali na pista, apareceu, desceu, pegou ele no colo e colocou ele no canteiro da pista. Fez a ligação para uma ambulância e falou para ele: pode ficar aí, que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E foi embora. Rapidamente chegou o socorro, colocaram ele dentro do carro ainda consciente e perguntaram para ele: mas quem te tirou da pista? Porque o seu carro está em um local e você está em outro muito distante. Ele respondeu: não, tem um rapaz, ele estava bem aqui agorinha, ele é alto, moreno, ele que me pegou no colo e tirou. E os bombeiros que estavam socorrendo disseram para ele: não tem ninguém aqui, ninguém passou por aqui. Aí na hora ele falou para o pessoal: já sei quem foi o anjo do Senhor. Olha só, sabia que a palavra de Deus em Hebreus fala que há muitas pessoas que talvez já até hospedaram anjos dentro da casa delas e nem sabiam, porque anjos são muito parecidos com os homens. Em Apocalipse fala que a medida dos anjos é a mesma medida de homens. Quer ver? Abre lá, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 21, 17. Abre lá, Apocalipse 21, 17. Vamos ler? Bem juntos. Bem forte. 1, 2, 3 e... mediu também a sua 144 côvados. Medida de homem. Isto é de anjo. Apocalipse está dizendo que a medida do homem é a mesma medida dos anjos. Por quê? Não é tão distante assim, irmão. Não é tão diferente assim, como às vezes há na cabeça de alguns. Lá em Gênesis capítulo 18, coloca Gênesis capítulo 18. Lá em Gênesis capítulo 18, tem um homem, um personagem na Bíblia chamado Abraão. Você sabe quem foi Abraão? Quem sabe? Deixa eu ver. Levanta a mão. Então, já vi que tem muita gente que não sabe. Presta atenção. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, porque foi através dele que toda a redenção e que Jesus também pôde vir. Ele foi usado por Deus para trazer Jesus. E uma das designações que Deus deu para Abraão foi que ele seria pai de todos os filhos, tanto terreno como também celestial. A partir dele o mover do Senhor começou na terra. Tanto é que a palavra de Deus diz que quem morre em Cristo vai para onde? Você sabe? Vai para o seio de Abraão. É um dos nomes do paraíso, porque Abraão é uma figura importante. E Abraão, quando estava no seu caminhar com o Senhor, recebeu uma visita, aqui no capítulo 18.
ele recebeu uma visita de 2 homens. E ele saiu correndo para ver, mas na verdade não era 2 homens. Quando chegou lá ele descobriu, era o quê? 2 anjos. O Senhor tinha mandado 2 anjos que pareciam 2 homens, para falar com Abraão algo que Deus queria fazer na terra, mas eram homens. Ló, que era primo de Abraão, no capítulo 19, também recebe a visita de 2 homens, mas eram anjos. Mas Ló, na primeira vista, achou que eram homens, porém eram anjos enviados do Senhor. Josué, esse nós temos que ler, coloca lá, Josué, capítulo 5, versículo, deixa eu ver aqui, põe lá, Josué capítulo 5, põe o versículo 13, deixa eu ver que está no 13, aleluia, isso, Josué 5,13, onde eu vi, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele, irmãos, um homem que já trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor. Senhor aí está Senhor todo maiúsculo, cadê? Todo maiúsculo. E acabo de fazer o quê? De chegar. Então Josué se prostrou o rosto em terra e adorou e lhe disse: porque não era homem, era anjo, que o Senhor tinha enviado até Josué. Esse anjo que o Senhor enviou tinha uma aparência muito parecida com o de homem. Tinha tanto que Josué chega para ele e faz o quê? Vamos confirmar quem é esse povo aqui, se ele é guerreiro meu ou se é guerreiro do meu inimigo. Josué até pensou que era inimigo, porque parecia demais com o homem. Teve que confirmar. Aí quando os anjos falaram: não, nós viemos da parte de Deus, foi o Senhor, o nome ali Senhor está todo maiúsculo, porque está se referindo ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Nós viemos da parte dele, do Jeová, ele que nos enviou. Aí Josué entendeu, falou: peraí, então eu tenho que adorar, porque está vindo da parte de Deus. Está entendendo, filho? Anjo não é tão diferente assim dos homens. Por que eu estou te falando isso? Porque a mesma função que os anjos exercem diante do trono de Deus, nós também exercemos. Você sabia que uma das funções que seria dos anjos, mas Deus não deu para eles, deu para mim e para você, é a função de pregar o Evangelho? Isso seria dos anjos. Os anjos, se Deus tivesse dado a mão deles, a evangelização já teria acontecido. Você sabia disso? Mas Deus não deu para eles, Deus deu essa função para nós, mas seria deles. Somos tão parecidos assim, porque a função, o desempenho, o serviço é parecido também. E aqui nós vamos descobrir pelo menos 7, 8 serviços que os anjos fazem, que nós fazemos também. Qual é o primeiro? Vamos lá, primeiro, os anjos, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Os anjos são operários celestiais. Então a primeira coisa que eles fazem é a mensagem. Os anjos são mensageiros. Aqui em Apocalipse capítulo 1 fala sobre isso. Apocalipse capítulo 3, 5 também. Aqui no capítulo 3, 5, os anjos são testemunhas, testemunhas da confissão de Jesus. Então assim como os anjos também levam a mensagem, assim como os anjos também são testemunhas, eu e você também somos. Em primeiro lugar, Deus nos encarregou de levar uma mensagem. Qual é a mensagem que o Senhor liberou para que eu e você levasse desses dias? Você sabe? Você sabe qual é a mensagem?
Pergunta para o seu irmão se ele sabe. Vê se ele sabe mesmo. Responde, qual é a mensagem? Alguém que sabe? Cadê? Qual a mensagem, irmão? Se você não sabe bem qual é a mensagem, como é que você vai pregar? Meu Deus do céu! Só pode pregar se você souber a mensagem do Evangelho da Graça. Para pregar a mensagem do Evangelho da Graça. Aleluia! Nós estamos aqui para pregar. Os anjos pregam, nós também. Os anjos levam a mensagem de Deus. Todo anjo é encarregado para trazer a mensagem de Deus. Pode ler a Bíblia. Toda vez que você vai ler a Bíblia, você sempre vai ver um anjo trazendo a mensagem, porque eles são responsáveis por isso. Eu e você também somos. Aqui nós estamos nessa cidade. Estamos aqui num tempo, sabe de quê? De levar a mensagem. Quando eu falo para você, convida alguém para ir para o encontro, você está sendo parte de uma mensagem que está sendo pregada. De uma maneira ou de outra, pregando ou convidando alguém para ir ouvir, você está sendo um mensageiro. Por isso você tem que levar alguém. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Mas além de levar alguém, você também deveria ser boca de Deus, em qualquer lugar. Para ser boca de Deus, filho, você não precisa pegar o microfone como eu e vir aqui à frente pregar a mensagem. Não necessariamente. Não precisa também sair em praça pública, em feiras, com o microfone lá no meio de todo mundo falando a mensagem. Não necessariamente. Você pode fazer isso no meio a qual você vive. Você não tem família, parente, amigo, vizinhos, primo, tio? Não tem? Se você tem, pode falar a mensagem para eles. Não há nenhum conhecido que você possa estar perto do seu trabalho, da sua escola, que você possa em algum momento, não precisa ser um chato, mas em algum momento, em alguma oportunidade, falar: olha, você tem que conhecer algo que eu já conheci, que é muito melhor do que aquilo que você está vivendo ou experimentando. Você precisa conhecer também. E essa pessoa vai perguntar o quê? Aí você fala: Jesus Cristo, eu preciso te apresentar. O que é isso? Você está levando a mensagem. Os anjos também são testemunhas. Lá em Apocalipse 3:5 fala. São testemunhas. Eu e você também somos. Agora nós levamos a mensagem do Evangelho da Graça, amém? E somos testemunha de quem? Jesus Cristo. Assim como os anjos, você também é. Você é testemunha da morte de Cristo. Você é testemunha do sacrifício de Cristo. Você é testemunha do favor de Cristo. Você é testemunha da unção, da presença de Cristo. Amém ou não, filho? Você é testemunha dele também. Você deveria ser alguém que testemunha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum ponto, Jesus Cristo alterou a sua vida? Tem algo que você percebe que foi Jesus que fez em você? Porque eu vou te falar, irmão, aquilo que Jesus faz não tem como não ser percebido. Se Jesus fez, você tem que perceber. Porque o que Jesus faz, ninguém mais pode fazer. É ou não é? É. Então, se tem alguma coisa que Jesus fez na sua vida, você tem que testemunhar. Isso é ser testemunha de Jesus. Isso é ser testemunha que Jesus é real. Quando você fala das coisas que Jesus fez, prova-se a realidade de que Ele vive, de que Ele está vivo. Amém ou não, filho? Tem que falar. Segundo ponto. E o tempo aí, Messias. Aleluia. Segundo ponto. Os anjos retêm. Qual que é o primeiro mesmo, só para lembrar? Qual que é a primeira função dos anjos? Mensageiro e testemunha. Qual é a primeira, irmãos? Qual que é a dele? Aleluia. Os anjos são o que mesmo, irmãos? Mensageiros e também testemunha. Assim como eles são, você também é. Outra coisa, os anjos retêm as forças espirituais
que operam sobre a terra. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Apocalipse 7, 1 está falando isso, e eu gostaria que a gente lesse bem forte esse texto juntos, esse versículo juntos, bem forte em uma só voz. Vamos lá no 3, 1, 3, e depois disso vi 4 anjos. Quantos anjos, irmãos? Nos 4 cantos da terra. Quais são os 4 cantos que tem na terra? Norte, sul, leste. Tem anjos então aonde, irmãos? Os 4 cantos da terra. Dessa você também não sabia, né? Olha para você ver. E esses anjos que estão nesses 4 cantos da terra, eles estão fazendo algo. Eles estão fazendo algo. Olha lá, o que eles estão fazendo? Vamos ler comigo. Conservando. Vamos ler, 1, 2, 3 e conservando seguros os 4 ventos da terra. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que esse vento é uma ação espiritual do diabo. E esses anjos foram designados por Deus para guardar os 4 cantos da terra, porque obra espiritual nenhuma vai passar ou vai entrar sem a autorização dos céus. Você sabe que na grande tribulação o Senhor vai autorizar a soltura de um demônio que está preso desde Gênesis. Esse demônio é furioso. E o Senhor, na grande tribulação, vai determinar a soltura dele. E quem que o Senhor vai designar para soltar? Os anjos. Os anjos retêm forças espirituais. Há coisas que não acontecem na terra, porque tem 4 anjos guardando. Há coisas que seriam muito mais graves, seriam coisas muito piores, poderiam acontecer, mas não acontece, porque esses anjos estão lá. Foram designados a isso. Assim como os anjos, eu e você também fomos designados para reter as forças do mal, para guardar a terra. Nós somos designados para reter as forças e guardar aqueles a qual o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A igreja, ela tem autoridade sobre os poderes do mal, sobre os poderes do diabo, tem autoridade para desatar e quebrar as prisões que o diabo lança sobre as pessoas. Sabia que a sua oração é poderosa ao ponto de desfazer prisões que o diabo tem colocado na vida de pessoas? Sabia que quando nós levantamos aqui para orar e levantamos as mãos e começamos a orar pela nossa cidade, a nossa oração tem poder para desatar as obras do mal do diabo? Sabia que quanto mais crescemos, mais as obras do diabo também recuam? Porque a igreja tem poder para desfazer todas elas. Sabia disso, filho? Por isso você pode orar. Por isso que eu falo, a cada célula que nós abrimos é uma obra do diabo sendo desfeita naquele bairro, sendo desfeita naquela rua, sendo desfeita naquela casa. A cada casa que nós entramos e declaramos que aqui agora vai ser um ponto de encontro dos santos, é uma obra do diabo se desfazendo naquele local, naquela família, porque há esse poder liberado sobre nós. Você está participando de uma célula já? Você conhece alguém que está precisando de uma célula? Irmão, nós temos que entrar lá. Toda vez que a igreja avança, o reino das trevas tem que recuar. Eu vou te falar, eu estou pronto para avançar junto com os irmãos, amém ou não? Olha para o rosto do seu irmão e pergunta para ele: meu irmão, você está pronto para avançar? Pergunta para ele: você está pronto para destruir as obras do diabo? Mateus capítulo 18, vamos ler bem forte esse texto, bem forte, Mateus 18, 18, vamos lá, aleluia, travou, em verdade vos digo, que tudo que desligares da terra,
Você errou. Vamos lá, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra e tudo que só quem vive diante do trono de Deus tem poder para ligar e desligar. Se você tem uma vida diante do trono, filho, há poder dos céus liberado sobre você. Na hora que você orar, você vai desligar os poderes do diabo. Mas também na hora que você orar, você vai ligar o poder divino do alto do céu descendo sobre a sua vida, sua casa, sua família e a vida de todos que estão perto de você. Amém? Mas só tem poder, só tem essa autoridade aqueles que vivem diante do trono. Pode reparar, crente que não está diante do trono de Deus, ele não tem autoridade. Alguns às vezes nem consegue abrir a boca para orar, porque falta a ele revelação do trono, da graça. Falta a ele revelação de quem está lá sentado nesse trono. Mas toda vez que você tem revelação do trono, você chega diante do trono de Deus, poder do alto é liberado sobre você. Quando você abre a boca, cadeias são quebradas. Quando você abre a boca e ora, algo do céu é liberado. Amém ou não? Poder do alto é liberado. Mas só tem essa autoridade, essa ousadia aqueles que estão diante do trono. Por isso que é tão importante você se chegar ao trono da graça. Por isso que é tão importante você ter a revelação do trono do Senhor. Amém? Próximo. Qual foi o primeiro mesmo? O que os anjos fazem em primeiro lugar? Fala comigo. Os anjos são mensageiros. Cristo. Diga comigo. Os anjos retêm as forças espirituais. E fala. Os anjos selam os escolhidos. Apocalipse capítulo 7:3 fala isso. Os anjos são responsáveis por selar os escolhidos. Assim como os anjos, nós também somos. Nós selamos aqueles a quem Deus escolheu de duas maneiras. Há dois selos que foram liberados como responsabilidade minha e sua. Primeiro selo, presta atenção, é o batismo. Você sabia que o batismo é o selo do céu da sua conversão? Todo homem, toda mulher que converte, ele não tem jeito, inevitavelmente ele decide por descer as águas. Ele quer, porque batismo é o selo, batismo é a roupa, batismo é colocar a camisa do Senhor. Quando eu e você prega, e depois você vai lá na sua célula, prega de novo, e depois levamos as pessoas para o encontro e pregamos de novo, elas entendem, recebem o Senhor, inevitavelmente, filho, esse irmão vai querer batizar. E na hora que nós descemos eles as águas, na hora que nós falamos sobre o batismo para ele, ele fala assim, sabe o que eu e você estamos fazendo com essa pessoa? Selando ela para o Senhor. Mesma coisa dos anjos. Mas tem um outro selo, que eu e você também somos responsáveis. Não é só o batismo. O outro selo é o selo do fogo do Espírito. Nós não só batizamos, como nós também oramos. E essas pessoas são cheias do Espírito Santo. Quando elas são cheias do Espírito Santo, elas são cheias do fogo. É que nem marcar gado. Já viu como que marca gado? Eles fritam o ferro no fogo, e quando o negócio está vermelho de tanto pegar fogo, eles vão e tacam na bunda do bicho. Você não é gado não, mas você foi marcado com o fogo do Espírito, com a marca do Senhor. Tem uma marca de Deus na sua vida. Que marca é essa? É a marca do Espírito, meu irmão. E a marca do Espírito de Deus é com fogo. Fogo. Por isso que não tem jeito de você ser crente e ser um crente frio. Se você é um crente mesmo, você vai ter que ser o crente da bunda quente, do corpo quente, do espírito quente, do coração quente, da cabeça quente, porque essa é a conversa que às vezes tem por aí. Me chamava assim: ah, crentinho, tudo é quente aqui. Por que tudo é quente?
fogo do Espírito já está dentro de mim, e o mesmo fogo que está dentro de mim está dentro de você também, amém? Tem que ser quente. Crente, irmão, não pode ser morno, não pode ser aquela coisa mais ou menos. Crente tem que ter temperatura. Todo mundo que chegar perto de você tem que sentir a sua temperatura. Tem que sentir. Se você é um homem, uma mulher cheia do Espírito, quem chega perto de você tem que sentir. Tem que perceber, opa, esse aqui é diferente. Irmão, se é para servir o Senhor, tem que ser para fazer diferença. E só faz diferença quem é fogo também. Não tem jeito, o fogo você vê em qualquer lugar. Vamos tacar fogo nesse mato aqui para você ver. Vai ser visto. Está entendendo? Pega um monte de entulho, taca aqui na porta dessa igreja e taca fogo para você ver. Vai ser visto. Pois eu vou te falar que os labaredas de fogo estão se levantando nessa cidade. O fogo do Espírito vai descer não só sobre nós, mas sobre essa cidade. Toda essa cidade vai ser incendiada pelo Senhor. E vai ter gente que vai ter que sair de longe para vir ver. Porque tem fogo queimando aqui. Sacode seu irmão e fala para ele: meu irmão, você é fogo. A fogo do Espírito da sua vida. Tem que queimar, meu irmão. Tem que ter fogo em nós. Se você é um homem ou uma mulher cheia de fogo, aqueles que estão frios, quando chegar perto de você, vai ter que aquecer. Olha pra cá, não pode ser o inverso. Olha para cá, presta atenção. Tem gente que fala: ah, pastor, eu fico com medo de ir em certos lugares, porque ser influenciado. Sabe qual que é o problema? Falta ser fogo. Ontem eu estava conversando com os irmãos indo para o carro. Eu estava falando para eles sobre o nosso reencontro, presença de Deus, o selo de Deus, o marco de Deus. Foi algo tão precioso, algo, irmãos, que não tem preço. É ouro, não dá para pagar. Indo para casa, conversando com os irmãos, levando eles em casa, na verdade, falando para eles da preciosidade que foi isso aqui, né, de tanta gente, tantos jovens dessa cidade que não está experimentando, porque às vezes tem muitos que não experimentam, que não teve a oportunidade ainda, mas vai ter no nome de Jesus. Mas tem muitos que não experimentam, que não valorizou. E eles falam, e já até foi falado para mim, né? Falou: temos que tomar cuidado, porque quando começar o São João, o povo tudo sai, parece que é o costume, né? Um monte de gente sai até das igrejas para correr lá para o São João e só volta depois que acaba. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão vai sair. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para os irmãos ontem. Falei: a maior experiência que eu tive com Deus, maior não, já teve várias, mas uma das experiências que eu tive com Deus foi um dia. Estava participando da vida da igreja, mas já tinha sido marcado por Deus, selado por Deus, como aconteceu aqui ontem no nosso reencontro. O que aconteceu aqui ontem foi um marco do Senhor. Você não tem noção do que vai ser a sua vida daqui para frente. Quem veio ontem no reencontro teve um marco de Deus. Eu vejo isso, tenho certeza disso. E eu já tinha sido marcado por Deus. Mas um dia eu estava meio cambaleando para ir para uma festa de uma moça que eu gostava, jovem, solteiro. Você sabe, é difícil. Só que a moça não era crente, mas ela estava meio numa queda. E convidou, e aí eu tinha célula, tinha outros compromissos da igreja. Aí eu dei um jeito de dar uma rebolada e sair da minha líder, do pessoal, dos discípulos que eu tinha que cuidar, para ir para essa tal dessa festa por causa da moça. Querendo ser crente disfarçado. Mas não tem jeito, quando você tem um selo, não dá. Fui para a festa, saí de tudo. Quando cheguei na festa, fiquei lá que deu um peixe fora d'água. Chamava eu para dançar, eu não ia, porque eu não dançava aqueles forró, não sabia. E aquele povo tudo dançando e tal, e eu lá, meus primos lá, sentado pensando: que burrada que eu fiz. Deixei de estar junto com os meus irmãos
que na hora, para mim, era assim, algo besta, né? Mas quando eu estava lá, eu falei, que burrada que eu fiz, deixei estar junto com meus irmãos para estar nessa porcaria. Pensando comigo mesmo. Todo mundo lá falando, eu aquele sorriso amarelo. Legal. Mas lá no fundo, eu falei, que burrada que eu fiz. Saí de lá, fui embora. Mas fui embora arrependido. Eu falei, que burrada, que eu perdi coisas preciosas. Depois vi a foto dos irmãos. Falei, meu Deus, eu perdi. Que burrada. Mas foi bom para mim. Sabe por que foi bom para mim? Porque nesse dia eu vi, eu tenho um selo. Eu estou estragado para essas coisas, não sirvo mais. Há um fogo de Deus que queima dentro de mim. Aí sabe qual que foi o problema? Depois no dia, a moça veio conversar comigo e falou, o que foi que você estava estranho? Todo mundo percebeu que você estava estranho. Na hora o Espírito de Deus falou comigo. Falou, não é que você estava estranho, é que você era o fogo estranho para aquele lugar. Para eles, quem é cheio do fogo, para eles queima. Por que queima? A minha resposta, a minha atitude, o meu comportamento, a minha maneira, o jeito que eu vivo, de maneira natural, porque a minha natureza foi mudada, queima eles, incomoda. Foi o que Deus falou comigo. Para você é um peixe fora d'água, porque não é mais seu ambiente. Para eles incomoda. Se você é cheio do fogo, foi marcado por Deus, não tem como você ser influenciado. Só tem um destino para você: influenciar. Olha de novo no olho do seu irmão, dá um cutuco quando ele fala para ele, meu irmão, agora está na hora de você influenciar. É hora disso, filho. Não tem como mais. É alguém falar, pastor, se o irmão saiu daqui, foi para qualquer lugar e sentiu bem lá, porque não tem a marca ainda. Ele precisa ter a marca. Porque quando você tem a marca, só tem um lugar que você se sente bem: no meio do povo de Deus, onde a unção de Deus está derramando, onde o poder de Deus está sendo liberado, onde tem a glória de Deus. Só tem esse lugar, só nesse lugar que você se encaixa. Fora desse está difícil. Eu falo para os irmãos, o dia que eu passo mais tempo sem orar é o dia que eu chego em casa doido para orar, para clamar pelo Senhor, para colocar uma música ungida e adorar Ele, porque eu já entendi. Mas você está diante do trono de Deus, filho. É lá que você tem que viver, é lá que você tem que estar. Os anjos então selam os escolhidos. O que mais? Os anjos também são encarregados de anunciar o juiz de Deus. Já estou acabando. Deu meu horário aí, Messias? Messias não fez o sinal? Aleluia. Falta meia hora, dizendo Messias. Volta para cá. A Lorena já deu glória a Deus aqui, aleluia. Queria mais irmãos que nem a Lorena. De eu falar, falta meia hora, os irmãos pular da cadeira, aleluia. Pode ir mais uma, pastor. Eu ficar feliz. Glória a Deus, obrigado também pelo incentivo. Volta aqui, irmãos, estou acabando, 1 minuto. Os anjos de Deus também são responsáveis por anunciar os juízos do Senhor. Nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 8, 2, Apocalipse capítulo 14, 6, Apocalipse 16, 1, não vai dar tempo de eu ler. Mas todos esses versículos aqui, os anjos do Senhor estão liberando o juízo de Deus. Eu vou chegar nessa parte, porque estão abrindo os 7 selos, estão tocando as trombetas, e juízo de Deus vai comer, porque os anjos liberam o juízo. Nós, como os anjos também, anunciamos o juízo de Deus. Por isso é estranho ter um crente, algum irmão, que não queira falar sobre o dia da grande tribulação. É estranho ter irmãos que têm medo de falar desse assunto, porque nós não temos que ter medo. O nosso Deus é um Deus gracioso, ou não? E a graça dele já foi liberada sobre nós por esse tempo. Mas a graça, filho, você aceita agora, ou então você vai ter que se encontrar com ele como um juiz, julgador. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus amoroso, mas não se esqueça, é sério também. É um Deus sério, justo e verdadeiro. Não queira brincar com o Senhor, ou levar a sua vida na brincadeira, porque não há brincadeira, a coisa é séria, a coisa é real. Então eu e você somos também como os anjos designados a falar para o mundo: olha, está vindo um juízo por aí.
ou você o aceita, ou você se rende a ele e muda de natureza, ou vai sofrer as consequências do juízo, porque isso é uma verdade, não podemos esconder, o mundo tem que saber. Por último, fique em pé, vamos encerrar. Não deu tempo nem de entrar nos... Aleluia. Obrigado pelos irmãos que amam a palavra assim como eu. Mas não deu tempo nem de entrar nos seres viventes, muito menos de acabar os anjos. Mas eu continuo semana que vem. Eu vou encerrar com isso. E nós vamos orar. Cadê? Pode ir. Aleluia. Me traz aqui o cabo. Vinícius, me ajuda aqui, filho. Monta aqui para